Bem, pessoal, então vamos estudar hoje a defesa do Estado e das instituições democráticas. O que é isso? O que se trata desses mecanismos que passaremos a estudar hoje? Então, para defender o Estado e as instituições democráticas, né, nós temos na Constituição instrumentos e medidas excepcionais para restabelecer a ordem nos momentos de anormalidade constitucional. O que é uma normalidade constitucional? Pode ser um evento de natureza muito grave, né? Inundações, terremotos, etc. Pode ser a insurgência generalizada da população que não atende mais às ordens das autoridades. Então, isso são momentos de anormalidade constitucional, né? Não se segue o regramento que está na Constituição. E aí, por isso, ou não se segue a lei, e por isso nós temos instrumentos ou medidas excepcionais na própria Constituição para tentar restabelecer esses momentos, essa ordem constitucional. Nós temos algumas situações. Primeiro delas, o estado de defesa, o segundo, o estado de sítio, e também temos o emprego das Forças Armadas para a defesa do país. Vamos dar uma olhadinha inicial pelas Forças Armadas, porque não é exatamente o que nós estudaremos. Nós estudaremos com mais profundidade o estado de defesa e o estado de sítio, que são os mecanismos, os instrumentos existentes para implementar a ordem, a normalidade constitucional no país. Então, as Forças Armadas têm alguns regramentos. O emprego das Forças Armadas nesta questão da normalidade constitucional, para restituir a normalidade constitucional. O 34 da intervenção, artigo 34 da Constituição Federal. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 2, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra. Então, nesse caso aqui, nós temos o emprego das Forças Armadas para repelir invasão estrangeira. O artigo 91 não é especificamente das Forças Armadas, mas ele também prevê o emprego, a utilização ou a oitiva dos conselhos nacionais. Vamos ver o que diz. Artigo 91 da Constituição Federal. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional, por isso que eu falei em Forças Armadas, e defesa do Estado Democrático, e dele participam como membros natos. Aí vem aqui um rol de pessoas que participam do Conselho, né, o Vice-Presidente da República, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Senado, etc. Compete ao Conselho de Defesa Nacional opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos dessa Constituição. Opinar sobre o decreto do Estado de Defesa, do Estado de Sítio e da Intervenção Federal. E outras questões mais. No artigo 89, nós temos o Conselho da República, que é órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participa. Aí vem a mesma situação, vice-presidente, presidente da Câmara, do Senado, líderes da maioria e da minoria no Congresso e assim por diante. 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre, inciso 1, intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa. Tem outras possibilidades aqui de atuação do Conselho, mas por enquanto para nós isso é o suficiente. Nós temos depois o artigo 137, inciso 2. O 137 diz: o Presidente da República, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de, inciso 2, declaração do estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. E, por fim, o artigo 142, que eu vou ler só o caput, que trata especificamente das Forças Armadas. Diz o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes, regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, nós temos aqui, né, na defesa do país, o emprego das Forças Armadas, diretamente. Nós vimos diversas situações aqui que envolvem a soberania do país. Mas nós temos, e é o que nós vamos estudar com mais profundidade, o estado de defesa e o estado de sítio, que são instrumentos adequados para restabelecer a ordem constitucional em momentos de anormalidades, momentos de quebra de rotina com veemência, né? A anormalidade constitucional.
esse sistema constitucional de crise, assim chamado, Estado de Defesa, Estado de Sítio, inclusive a defesa do país pelas Forças Armadas, é um conjunto, então, ordenado de normas constitucionais. Existem as normas constitucionais que estão previstas a partir do artigo 136, que definem o que é, quando pode haver Estado de Defesa, Estado de Sítio e quais são os direitos que são restringidos. São direitos fundamentais, previstos no artigo 5º, principalmente, da Constituição Federal, e eles são restringidos, mas a Constituição deixa bem claro, pelo Estado de Sítio, Estado de Defesa, quando podem ser restringidos e qual o tempo, qual o período, qual o espaço geográfico e quais são esses direitos que podem ser restringidos. Então, também esse conjunto ordenado de normas constitucionais tem que estabelecer dois princípios, da necessidade e da temporalidade. Tem que se fazer uma averiguação se realmente são necessárias a implementação do Estado de Defesa e Estado de Sítio, e também por prazo mínimo possível, inclusive o Estado de Defesa tem prazo fixo. Então, relembrando, né, para deixar bem claro que o que é o sistema constitucional de crises, são instrumentos e medidas excepcionais, com a implementação do Estado de Defesa, do Estado de Sítio e da defesa do país pelas Forças Armadas, né, para restabelecer a ordem constitucional. Quando há uma normalidade constitucional, que pode ser um evento catastrófico da natureza, ou pode ser insurgência da coletividade, saques, quebras generalizados, não obediência às ordens das autoridades de maneira muito profunda, não são protestos. Não confunda os protestos com uma depredação aqui, outra ali, estão previstos na Constituição, e essas depredações devem ser punidas pela lei penal. Não é questão de estado de anormalidade constitucional. São situações gravíssimas. E além das invasões estrangeiras. No sistema constitucional de crises, há um fortalecimento do poder executivo, do presidente. É ele que toma a frente para normalizar o país, né? Restabelecer a normalidade constitucional. E ele, então, consegue limitar, pelo poder que lhe é investido, pelo fortalecimento que o poder executivo recebe, o presidente, né? Ele pode, então, limitar as liberdades públicas, né, que nós temos previstas na Constituição. Características do estado de exceção constitucional. Então, são diversas características. A primeira é a excepcionalidade. Tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio e emprego das Forças Armadas devem ser utilizados em último caso. Depois que tudo for implementado, outras medidas forem implementadas e não surtirem efeitos, aí sim se pode implementar o estado de exceção constitucional com a decretação do estado de sítio e estado de defesa. Então, não existem medidas mais adequadas e menos gravosas, aí acaba se implementando o estado de exceção constitucional. Isso, então, é a característica da excepcionalidade. A característica da taxatividade. Os motivos são taxativos para se implementar o estado de defesa e o estado de sítio, né? Então, os pressupostos materiais devem ser apenas os previstos na Constituição. Está escrito a partir do artigo 136 da Constituição quais são os motivos. Tem que observar estritamente, taxativamente, esses motivos para poder decretar o estado de sítio e o estado de defesa. Temporariedade. Como é uma legalidade extraordinária, não pode se perpetuar no tempo. Tem prazo fixo e quando não tem, que é o estado de sítio, ele acompanha o período necessário, que nós veremos em seguida. Determinação geográfica é outra característica do estado de exceção constitucional. Pode ser para todo o país e pode ser para partes do país, o decreto do presidente que assim vai definir. Sujeição a controles, então existe um controle político pelo Congresso Nacional dos atos do presidente e existe o controle jurisdicional pelo Poder Judiciário, é evidente, né? Claro. Publicidade, então, em virtude da assinatura de pactos internacionais e do que diz a nossa Constituição, a regra para qualquer ato emanado do poder público é a transparência. Então, nós estamos vivendo aí algumas críticas, né, ao nosso executivo, que estaria faltando com a transparência em alguns pontos dessa nossa pandemia.
a regra constitucional no estado de sítio, estado de defesa, ou vice-versa, estado de defesa, estado de sítio, e até emprego das Forças Armadas, é a transparência total dos motivos que determinaram a implementação do estado de defesa excepcional, estado de exceção excepcional, e as regras e as medidas restritivas que estão sendo empregadas. Próxima característica do estado de exceção constitucional é o regramento constitucional. Então, as medidas têm que estar ligadas à Constituição. Por isso que se diz que esse estado de exceção, ele é legal. Sim, ele é legal, está previsto na Constituição Federal. Se empregado como está na Constituição Federal, nós temos um estado de exceção legal. E proporcionalidade. Então, crises mais graves são empregados meios restritivos mais graves. Medidas necessárias para restabelecer a normalidade. Então, tem que haver uma proporcionalidade. Tem que ser crises graves para implementar medidas restritivas graves, né, porque são direitos fundamentais do indivíduo que são restringidos. E isso tem que ser na medida necessária para restabelecer a normalidade, então, constitucional. Vamos ver primeiro, então, o estado de defesa. Nós temos aqui o estado de defesa é antes do estado de sítio. Está previsto no artigo 136 da Constituição Federal. Em seguida, nós faremos a leitura. O que nós temos para falar sobre o estado de defesa? Então, há um fortalecimento do Executivo para impor a normalidade constitucional, conforme nós vimos também no estado de sítio, falamos já, também há um fortalecimento do Poder Executivo, ou seja, ele tem mais atribuições para colocar em ordem a normalidade constitucional. E está previsto no artigo 136 da Constituição Federal que o estado de defesa será implementado em casos de grave e iminente instabilidade institucional ou grave calamidade da natureza. Diz o 136, então, vou fazer a leitura aqui. Quem quiser acompanhar aí, pegue essa Constituição. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por, aí vem os dois requisitos, grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidade de grandes proporções da natureza. Então, nós temos essas duas possibilidades de instaurar o estado de defesa, de decretar o estado de defesa, que é grave e iminente instabilidade institucional, ou seja, as instituições não estão sendo acatadas, né? A população não acata o que determinam as instituições, e a calamidade de grandes proporções da natureza. Como se dá o processamento, então, para que se decrete o estado de defesa? Primeiro, se emite um decreto do Presidente da República, né, impondo o estado de defesa, com a combinação do artigo 136 da Constituição Federal, que eu acabei de ler, que são os requisitos para se instaurar o estado de defesa, que é grave e iminente instabilidade institucional e calamidade da natureza em grandes proporções. O artigo 84, inciso 9, diz o quê? Vamos ler aqui. Há uma combinação do 136 com 84.9. O 84 diz: compete privativamente ao Presidente da República, inciso 9, decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Então, combinação do 84.9 com o 136, que são os requisitos para decretar o estado de defesa, o presidente emite um decreto. Antes ele ouve o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, que nós já lemos lá no artigo 90 e 91. Mas o presidente da República ele não fica vinculado ao que diz o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Ele só apenas ouve a opinião e ele toma a decisão que bem entender, né? Pode divergir da opinião dos conselhos. O conteúdo do decreto é tempo de duração, medidas coercitivas a vigorar, e esse tempo de duração que eu falei é de 30 dias, prorrogável por mais 30.
Diz o parágrafo 1º do 136. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas, espaço geográfico, né, pessoal? Quais estados, quais locais, e indicará nos termos e limites da lei as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes. Inciso 1. Então, o presidente vai escolher quais dessas medidas aqui, que são restrições aos direitos fundamentais, irão vigorar. Inciso 1. Restrições aos direitos de, alínea A, reunião, ainda que exercida no seio das associações. B. Sigilo de correspondência. C. Sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Inciso 2. A ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Bom, então nós temos aqui 136. Quais são as hipóteses para decretar o estado de defesa? São duas: a iminente estabilidade institucional ou quando o país é atingido por calamidade de grandes proporções da natureza. Presente um dos dois requisitos, o presidente pode decretar o estado de defesa e ele escolhe quais são as medidas de restrição aos direitos fundamentais. O inciso 1 são direitos fundamentais: reunião, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. O inciso 2 é o uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese da calamidade pública. Bom, então nesses casos aqui, o presidente da República, verificando a gravidade da situação, ele escolhe quais as medidas restritivas que ele deverá impor para que consiga obter a normalidade constitucional. O período, então, é 30 dias, prorrogável uma única vez por mais 30 dias. Medidas coercitivas, já acabei de falar, então, ali no parágrafo 1º do artigo 136, incomunicabilidade é vetada. Tá, isso está no parágrafo 3º. Parágrafo 3º do artigo 136, vamos fazer a leitura também. Na vigência do estado de defesa, inciso 1, a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicado imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Então, o indivíduo que for nomeado para ser quem cumprirá o decreto, é nomeado pelo presidente da República, ele poderá prender as pessoas pelo prazo de 10 dias fora da normalidade constitucional, quais são os casos para prender alguém hoje? Ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária e flagrante delito. Mas no estado de defesa, esses dois pressupostos não são obrigatórios à observância. A autoridade nomeada pelo presidente para ser o que cumprirá o decreto de estado de defesa pode prender por até 10 dias esses indivíduos e comunicará ao juiz, que poderá relaxar ou manter a prisão. O inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 136 diz: a comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido. Inciso 3, a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo judiciário. Inciso 4, é vedada a incomunicabilidade do preso. Então, isso é o estado de defesa, pessoal. Passemos a analisar o estado de sítio. As hipóteses estão previstas no artigo 137. Quando é que o presidente da República pode, então, determinar que haja uma decretação de estado de sítio? Vamos ver quais são as possibilidades. 137, estado de sítio. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar estado de sítio nos casos de... Então, quais os casos que pode decretar estado de sítio? Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Então, quando não surtiu efeito necessário no estado de defesa, pode passar para o estado de sítio. 2. Declaração do estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira.
Bom, vamos ver como funciona esta situação aqui. Então, nós vimos que para decretar um estado de sítio, o presidente da República deve observar as questões de comoção grave, de repercussão nacional, ineficácia do estado de defesa ou estado de guerra ou invasão estrangeira. É o 137 ali que eu acabei de ler. Também, nesse caso, haverá a suspensão de garantias constitucionais, que nós veremos a seguir quais são. Como é que é o procedimento para decretar o estado de sítio, pessoal? Nós temos aqui solicitação do presidente ao Congresso Nacional, que autorizará ou não, por decreto legislativo previsto no artigo 49, inciso 4 da Constituição Federal. Então, observem, prestem bem atenção nisso. O estado de defesa, o presidente da República emite um decreto e encaminha ao Congresso Nacional. No estado de sítio, o presidente tem que primeiramente pedir autorização para emitir o decreto. Por quê? Porque estado de sítio, as restrições são mais gravosas. Então, repetindo, no estado de defesa, primeiramente o presidente da República emite um decreto, encaminha ao Congresso Nacional para aprovação. Caso não aprove, será sustado, será sustado o estado de defesa. No estado de sítio, o presidente da República encaminha um pedido de autorização ao Congresso Nacional para decretar o estado de sítio. Então, há uma inversão. Estado de defesa decreta e depois comunica ao Congresso que pode sustar. No estado de sítio, encaminha um pedido de emissão de decreto para o Congresso Nacional. E o decreto só pode ser emitido após autorização do Congresso. Se o Congresso Nacional negar no estado de sítio, vincula, o presidente não pode decretar. Se ele autorizar, o presidente não fica vinculado. Ele vai decidir se emite ou não o decreto, caso haja autorização do Congresso Nacional. Bom, se o Congresso Nacional autorizar a decretação do estado de sítio, o que acontece? O decreto do presidente da República. Então, vamos lá. Estado de sítio pede autorização para emitir um decreto. Se o Congresso Nacional autorizar, ele emite um decreto. O que consta nesse decreto? Duração de 30 dias, prorrogável sucessivamente por 30 dias, quanto tempo necessário. Normas necessárias à sua execução, ele vai dizer quais são as normas que serão utilizadas para executar o decreto. Vai informar quais são as garantias constitucionais que ficam suspensas e designar o executor para cumprir o estado de sítio. Vai determinar as áreas abrangidas também. Bom, mas quais são, então, as possibilidades que eu já falei para decretar estado de sítio? Comoção grave, de repercussão nacional, insignificância, ineficácia do estado de defesa, estado de guerra ou invasão estrangeira. Então, nessas hipóteses, o presidente pode pedir autorização ao Congresso Nacional para decretar estado de sítio. Bom, se o Congresso Nacional autorizar e o presidente decretar o estado de sítio, quais são as medidas que serão de restrição? Nós temos que ver o seguinte, artigo 137.1 combinado com o 139. Vamos lá. 137. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de, inciso 1, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Bom, nesse primeiro inciso, nós vamos lá no artigo 139, que diz o seguinte: na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1, que foi o que eu acabei de ler, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Inciso 1, obrigação de permanência em local determinado. 2, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. 3, restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de
informações e a liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei. Inciso 4, suspensão da liberdade de reunião. 5, busca e apreensão em domicílio. Inciso 6, intervenção nas empresas e serviços públicos. E 7, requisição de bens. Bom, agora, se for a decretação do estado de sítio com base no artigo 137.2, que diz o seguinte, artigo 137, inciso 2, decretado então, o estado de sítio em virtude da declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Nesse caso, pessoal, não se tem um rol de restrições conforme tem no 137.1, combinado com o 139. Isso quer dizer o quê? Se a decretação do estado de sítio se der pelo 137.2, declaração do estado de guerra ou resposta à agressão armada, poderá ser tomada qualquer medida ou qualquer suspensão de direito individual ou coletivo previsto nesta Constituição. Certo, pessoal? Então, para fazer uma revisão, vamos lá. Estado de defesa é antes do estado de sítio. No estado de defesa, o presidente da República, presentes os requisitos, ele poderá decretar o estado de defesa. Artigo 137. Quais são os requisitos para poder decretar? São 136 da Constituição Federal, Estado de Defesa. O presidente da República, ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidade de grandes proporções da natureza. Então, nesses dois requisitos, quais são as medidas que o presidente pode empregar? São, parágrafo 1º do 136, inciso 1, restrições ao direito de reunião, ainda que exercida no seio das associações. B, sigilo de correspondência. C, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. 2, inciso 2 do parágrafo 1º do 136, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Bom, lembrando que o estado de defesa, o presidente, então, constatado esses requisitos da Constituição, ele poderá decretar o estado de defesa, encaminha o decreto com as medidas restritivas já em vigor, que eu acabei de ler, no 136, parágrafo 1º, e o Congresso Nacional deverá fazer a autorização ou não. Se autorizar, continua valendo o decreto; se não autorizar, tem que ser suspenso o decreto e as medidas restritivas que constavam no decreto. Bom, isso é o estado de defesa. E o estado de sítio? O presidente da República, quando ocorrer, conforme diz no artigo 137, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. Inciso 2, declaração de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, poderá decretar, conforme o artigo 139, diversas restrições. O inciso 1 de 139, obrigação de permanência em localidade determinada. E assim vai, já fiz a leitura para vocês. Inciso 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do artigo 139. Mas deverá, antes de o decreto valer, com todas essas informações, haver autorização do Congresso Nacional. Certo? Bom, vamos ver a questão do controle, pessoal. Controle sobre a decretação do estado de defesa e do estado de sítio. É bem semelhante, só muda no estado de defesa, que o decreto já está valendo e depois vai a comunicação ao Congresso, que aprova ou não, e no estado de sítio tem que ter primeiro a autorização do Congresso para depois haver a decretação do estado de sítio. O restante é tudo igual, vou fazer a leitura aqui para vocês. Então, controle sobre a decretação do estado de defesa e estado de sítio. Controle político prévio é feito pelo Congresso Nacional. No caso do estado de defesa, o presidente emite o decreto e encaminha ao Congresso. No caso do estado de sítio,
o presidente, para decretar, precisa da autorização do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, se estiver em recesso, será convocado em 5 dias do recebimento do pedido de decreto ou do decreto, no caso do Estado de Defesa. Terá, então, 5 dias o presidente do Senado para convocar o Congresso Nacional, que deverá permanecer aberto por todo o período da crise. Próximo, o controle político concomitante, está no artigo 140 da Constituição Federal. Quando for a comunicação do decreto do Estado de Defesa ou o pedido para emitir decreto no estado de sítio, o Congresso Nacional, então, deverá nomear 5 membros que acompanharão por todo o período do estado de exceção constitucional as medidas que estão sendo adotadas. Fará um controle político. E depois o controle político sucessivo. As medidas adotadas serão comunicadas ao Congresso Nacional com relação nominal dos afetados e quais as garantias que foram restritas ou restringidas. Está no artigo 141, parágrafo único da Constituição Federal. Bom, então nós vimos que existe um controle político prévio, Estado de Defesa, o presidente encaminha ao Congresso Nacional a comunicação que decretou o Estado de Defesa, informando todos os requisitos que eu informei vocês durante a nossa aula. Estão previstos ali a partir do artigo 136, 137 em diante da Constituição Federal, né? E serão, então, analisados pelo Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional, no caso do Estado de Defesa, entender que está correto, ele autoriza. Se entender que é desnecessário, ele desautoriza e cessa o decreto. No caso do Estado de Defesa, esse controle prévio, então, existe primeiramente um pedido do presidente para decretar o estado de sítio. Depois temos o controle político concomitante, que os 5 membros do Congresso permanecerão em vigilância, né? 5 membros destacados para acompanhar esse decreto. No controle político sucessivo, então, cessado o estado de defesa ou de sítio, o presidente encaminha uma relação nominal das pessoas atingidas, um relatório do que foi realizado e indica quais as restrições que foram aplicadas. Também temos o controle jurisdicional imediato, que é uma questão controversa. Boa parte da doutrina diz que não há possibilidade do Poder Judiciário fazer um controle imediato da decretação do estado de defesa ou de sítio, porque isso é um juízo de oportunidade e conveniência, então é um ato discricionário do presidente da República. Mas o Pedro Lenza, por exemplo, diz que pode haver um controle jurisdicional, sim, na decretação do estado de defesa ou de sítio, quando houver abuso de direito ou desvio de finalidade. Abuso de direito, o presidente, então, abusa do direito que ele tem, restringe quando não há necessidade de restringir garantias, impõe mais garantias que o necessário, ou desvio de finalidade, ele, por outro motivo político, por exemplo, decreta esse estado de defesa ou de sítio, sem haver necessidade. O controle jurisdicional concomitante, então, conforme o artigo 5º da Constituição Federal, todos nós temos direito a buscar uma guarida do Poder Judiciário. Então, podem ser interpostos durante o período de vigência dos decretos do Estado de Defesa e de Sítio, mandado de segurança, habeas corpus, por exemplo, ou outras ações plausíveis. Só que se deve observar, né, que se trata de uma legalidade extraordinária. Então, o indivíduo, se dentro do que determina a Constituição, foi preso pelo executor do Estado de Defesa e Estado de Sítio, ele pode ficar preso. É o que está escrito na Constituição Federal, no Estado de Defesa, até 10 dias. Então, não adianta ingressar com habeas corpus se está previsto essa possibilidade na Constituição Federal. Controle jurisdicional sucessivo, aí vai ser para a responsabilização dos atos ilícitos, dos excessos praticados, conforme prevê o artigo 141 da Constituição Federal. Então, repassando aqui rapidamente, são muitas informações. O artigo 137 trata do estado de defesa, ele pode ser implementado quando? Quais são as condições para o presidente implementar? Grave e iminente instabilidade institucional ou quando o país, né, for atingido por calamidade de grandes proporções da natureza. Bom, as medidas que podem ser censuradas caso haja implementação do decreto do estado de defesa.
Reunião, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica e ocupação, né, de bens públicos quando necessários. A duração do estado de defesa é 30 dias, prorrogável uma vez por mais 30 dias. Na vigência do estado de defesa, poderá haver uma prisão, então, por até 10 dias, que deverá ser comunicada ao juiz, que poderá relaxar no caso de ilegalidade. O preso pode solicitar que seja feito exame de lesão corporal. Também o inciso 2 do parágrafo 3º do 137 diz que a comunicação, né, dessa prisão será encaminhada juntamente com uma declaração de estado mental e físico do detido. E o 3, a prisão, que eu já falei, pode ser no máximo 10 dias, salvo se o juiz determinar que fique mais tempo preso. 4, vedada a incomunicabilidade. Bom, quando o presidente cria o decreto, emite o decreto no estado de defesa, ele tem 24 horas, então, para encaminhar ao Congresso Nacional, e o Congresso Nacional vai decidir, por maioria absoluta de seus membros, se autoriza esse estado de defesa ou não. Se autorizar, persiste o estado de defesa. Se não autorizar, esse decreto deve ser suspenso. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, o presidente do Senado convocará para se apresentar em 5 dias e tomará a decisão em 10 dias do decreto que foi emitido para o estado de defesa, para a implantação do estado de defesa. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Bom, o estado de sítio, artigo 137. Quando é que se pode decretar? O presidente, então, poderá pedir autorização ao Congresso Nacional para decretar estado de sítio em caso de comoção de grave repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Nesses casos que eu acabei de ler, 137.1, as medidas restritivas estão previstas no artigo 139, incisos 1 a 7. Vão desde a obrigação de permanência em local determinado até requisição de bens. E no caso do 137.2, que é outro requisito para decretar o estado de sítio, que é a declaração do estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, como não há previsão nenhuma de quais as medidas podem ser restringidas, qualquer uma pode ser restringida desde que justificadamente. Bom, então, depois tem a questão do controle, que eu acabei de ler, né? O controle político e o controle judicial podem ser feitos. Certo, pessoal? Então, uma boa semana aí a todos.